Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa 18ª aula de História online, estudando em casa. Hoje nós iremos falar sobre a independência do México. Abra o seu livro na página 91 e acompanhe comigo a leitura e compreensão do texto. A independência do México. O vice-reino de Nova Espanha contou com a intensa participação popular em seu processo de independência, que pode ser dividido em duas fases. Na primeira fase, iniciada sob a liderança dos padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, em 1810, as camadas populares se agruparam em torno de reivindicações sociais e políticas, principalmente com relação à distribuição das terras. O movimento que se espalhou por toda a Nova Espanha era formado majoritariamente por trabalhadores pobres, mestiços e indígenas. Após algumas vitórias, os revoltosos sofreram muitas baixas, que culminaram com a prisão e a execução de Hidalgo em 1811 e de Morelos em 1815. Mesmo após a derrota desses dois líderes, o clima de insatisfação continuou evidente na colônia. Temendo outras revoltas populares e a perda do poder, os chapetones, que eram os espanhóis que ocupavam os mais altos cargos administrativos, tinham prestígio e privilégios e eram em sua maioria militares e religiosos, e os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis nascidos na América, que faziam parte da elite econômica, mas que não podiam participar da política, que também questionavam, esses dois grupos questionavam a dominação espanhola, tomaram o controle do processo de independência, que assim entrava na segunda fase. Em 1820, o líder crioulo Agustín de Iturbide elaborou o Plano de Iguala, com base na Constituição Liberal de Cádiz. De acordo com esse plano, seria decretada a independência da Nova Espanha, tornando-a uma monarquia católica constitucional. Uma vez decretada a independência, não haveria diferença entre espanhóis e os nascidos na América Hispânica. Assim, os direitos tanto econômicos como políticos seriam garantidos. Em 1822, Iturbide proclamou-se imperador da região. Estavam declaradas a independência da Nova Espanha e a criação do Império do México. O governo Iturbide durou pouco. Com características autoritárias, o imperador era contestado por líderes de diferentes regiões, a exemplo de Josefa Ortiz de Domínguez, conhecida como La Corregidora. Josefa Domínguez havia participado do processo de independência e defendia a implantação de uma república. Em 1823, Iturbide foi deposto e, no ano seguinte, executado. Uma nova Constituição foi elaborada e o México tornou-se uma república federativa, ou seja, um regime republicano em que as províncias, que é o mesmo que estados, têm certa autonomia, mas estão unidas sobre o governo federal. O Brasil, nosso país, ele é uma república federativa. Então, nós temos os nossos estados que estão sob o poder do governo federal exercido pelo presidente da República. Aqui na imagem você vê o Grito de Dolores, SD, de autoria desconhecida. A pintura mural retrata de modo simbólico o evento que marcou o início da luta. Você vê várias pessoas com um semblante, né, assim, de luta, exigindo a independência, a liberdade. O evento que marcou o início da luta pela independência mexicana. Na paróquia de Dolores, o padre Miguel Hidalgo teria feito soar os sinos da igreja, que o sino, conclamando a população a lutar contra a dominação espanhola. Página 92. A independência na América Central. Em 1804, o Caribe, centro geográfico e núcleo original da colonização
da colonização espanhola, foi palco da independência do Haiti, a primeira na América Hispânica. No fim do século XIX, na mesma região, ocorreu também a última delas, em Cuba. Grande parte da América Central, onde se situa o Caribe, fazia parte, fazia parte do vice-reino de Nova Espanha. Aí você pode voltar ao seu livro e observar o mapa na página 89. E por isso sofreu grande influência da independência mexicana. No México, o processo foi liderado pela elite crioula e, comparado às outras independências do período na América, foi menos sangrento e relativamente mais negociado. Com a dissolução do efêmero Império Mexicano, ou seja, quando o Império Mexicano se desfez, um império que foi passageiro, rápido, em 1823, e sob o entusiasmo dos grupos liberais, os territórios localizados ao sul do atual México se congregaram em uma federação republicana, também conhecida como Províncias Unidas da América Central. 2 anos depois, a federação passou a ser denominada República Federativa da América Central. É possível notar na organização política local, após a independência, a influência da emancipação dos Estados Unidos e a propagação de ideias federalistas. Aqui nós já podemos ver a influência americana na República Federativa da América Central. Apesar de apresentar uma imagem de homogeneidade, de unidade, essa região comportava diferentes interesses locais, impulsionados pela desarticulada colonização espanhola. Economias pobres e pouco integradas representavam um grande obstáculo para o desenvolvimento da nova federação. Além disso, as disputas entre os poderes locais e entre liberais e conservadores levaram em 1840 à dissolução da federação, dando origem a alguns países que atualmente formam a América Central. Esses países vão surgir justamente dessas disputas. Vai surgir Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Ao longo do século XIX, houve outras tentativas de agrupar esses países, por vezes inspiradas no pan-americanismo, como nós veremos ao final dessa unidade. Mais na frente nós estudaremos mais detalhadamente o pan-americanismo. Mas o projeto não foi concretizado. Aqui você vê o Centro Histórico de Antigua, na Guatemala. Ele é tombado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, por preservar o traçado urbano e as características arquitetônicas do Império Colonial. A Guatemala se tornou independente da Espanha em 1821. Aqui acima vocês veem o brasão da República Federativa da América Central. Explica parte do projeto político e de integração dessa região da América Espanhola. As 5 montanhas, você vê aqui 5 montanhas, representam os 5 territórios que compunham a federação e que correspondem aos atuais Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Nele observam-se ainda um mar, que banha todas as repúblicas, e o Barrete da Liberdade, isto é, a touca vermelha, bem aqui ao centro. O Barrete da Liberdade, a touquinha vermelha, usada pelos revolucionários durante a Revolução Francesa, mostrando a filiação política das recém-formadas repúblicas independentes. Vamos para a página 93. Cuba, a última independência. Na composição social de Cuba, a ilha caribenha próxima ao Haiti, predominavam os africanos escravizados, que trabalhavam nos latifúndios, nas pequenas propriedades de terra e agrícolas, que praticavam a agricultura. Dessa forma, a Revolução de São Domingo repercutiu em Cuba, provocando nas elites o medo de que as revoltas de escravizados também pudessem ocorrer em suas terras. Esse medo levou a elite cubana a recusar engajar-se na busca de autonomia política,
pois priorizava a manutenção de suas propriedades e da mão de obra escrava. Além disso, essa elite já tinha liberdade para comercializar com os Estados Unidos, uma atividade muito lucrativa. Essa conjuntura ajuda a explicar o fato de o processo de independência cubano ter sido tardio e longo. Teve início apenas em 1868 e se alongou de modo intermitente até 1898. Desde o início, ficou evidente que a coroa espanhola lutaria para preservar seu domínio, pois Cuba era um dos últimos redutos coloniais da Espanha. Um importante líder da independência cubana foi o poeta e escritor José Martí. Ele era defensor da soberania do território e difusor de um sentimento nacional contra os colonizadores. Martí congregou amplas camadas sociais, como negros, ex-escravizados, profissionais liberais e trabalhadores rurais. Na última fase da Guerra de Independência, que teve início em 1895, Martí morreu em combate. Mas é importante lembrar que as ideias defendidas pelo líder da independência, José Martí, tais como a defesa da soberania do território, de um sentimento nacional contra os colonizadores que Martí tinha, ele defendia a união dos países hispano-americanos, fora da órbita dos Estados Unidos. E isso nós vamos ver nos próximos capítulos. Continuando. Em 1898, os Estados Unidos entraram no conflito de forma decisiva, declarando guerra à Espanha e colocando fim aos embates. Após a independência, o governo estadunidense manteve suas tropas na ilha e exerceu forte interferência na elaboração da Constituição cubana, aprovada em 1901. A influência dos Estados Unidos sobre Cuba após a independência fica evidente, pois nesse período o ensino de inglês e da história dos Estados Unidos passou a ser obrigatória na ilha caribenha. Além disso, o dólar foi usado como moeda local até o ano de 1915, quando finalmente foi criada uma moeda nacional. Aqui você já percebe a influência americana. Um dos artigos dessa Constituição, conhecido como Emenda Platt, assegurava aos Estados Unidos o direito de intervir, olha aqui a influência, olha a mão, né, americana, nos assuntos internos do novo Estado cubano. Aqui na imagem você vê, né, a representação, a imagem de Miguel Díaz Salinero, que foi o importante líder cubano. Ele fundou os jornais separatistas e, posteriormente, em 1892, ele criou o Partido Revolucionário Cubano. Aí aqui abaixo você vê outra imagem, soldados cubanos acampados próximos a Guanabacoa, durante a Guerra de Independência Cubana, em 1898. Vamos agora para a página 94. Projetos de nação. Guerra da Reforma. No México, as disputas entre os diferentes projetos de Estado, especialmente no que se dizia a respeito à secularização do poder, levaram a um conflito entre liberais e conservadores que ficou conhecido como Guerra da Reforma. Ela teve início em 1857 e só terminou em 1861 com a vitória dos liberais. Projetos de nação. Antes mesmo dos conflitos declarados contra os espanhóis e das lutas pela independência, intelectuais e populares discutiam os rumos que as áreas administradas pela coroa espanhola deveriam tomar. Após a independência, essa tarefa se tornou urgente. Para compreender a formação desses estados, é necessário distinguir os diferentes projetos de nação que estavam em jogo. O regime monárquico ainda tinha defensores na pós-independência, mas a maioria dos independentistas defendia a república presidencialista, uma divisão clássica que se repercutiu em vários estados nascentes da região
e gerou confrontos políticos e, às vezes, militares, se deu entre liberais e conservadores. Desse modo, os liberais defendiam, além do livre comércio, a unidade e a centralização do governo, inspirado nas ideias iluministas europeias de liberdade e igualdade. Viam na formação dos estados na América a possibilidade de construir uma nova civilização nos moldes europeus e postulavam que os novos países deveriam ser modernos. Os conservadores, por outro lado, estavam ligados ao poder local, tinham um apoio popular mais notório no interior, com base nas relações de dominação vigentes no campo. Tendiam a defender o mercado interno nas relações comerciais, opondo-se, em parte, ao pensamento liberal. Defendiam os valores tradicionais, como a família e a igreja. Os projetos de nação se definiram nos embates acerca dos rumos das novas repúblicas no tocante à estrutura administrativa, ao grau de autonomia das províncias em relação ao poder central, ao papel das comunidades indígenas, entre outros. Nesse cenário, a Igreja Católica, antes detentora de muitos privilégios durante a administração espanhola, enfrentava a oposição dos liberais contrários à designação do catolicismo como religião oficial. As regalias que os membros do clero usufruíam e a propagação das ideias religiosas consideradas atrasadas. Assim, os novos estados passaram por um processo de secularização, ou seja, um ato de se tornar secular, isto é, tirar pessoas, crenças e instituições do domínio religioso e transferi-las para o domínio civil do povo. Passaram por um processo de secularização do poder, também registrado nas novas constituições e com progressiva influência nos costumes e nas relações sociais, como o registro civil para os matrimônios, o enterro em cemitérios públicos e a educação laica, livre. Aqui você vê, crianças brincam em uma comunidade indígena na Nicarágua, isso em 2016. Apesar de a cultura e os direitos indígenas terem sido pouco considerados nos projetos de nação da América Latina, o protagonismo dos povos indígenas lhes garantiu algumas conquistas, mas ainda há muito o que conquistar. Vamos para a nossa atividade. Você irá reler as páginas 91 a 95 e vai responder apenas a atividade que está na página do seu livro. 95 você vai responder apenas a terceira, porque as outras já fizemos na aula anterior. Durante o processo de independência de Cuba, Ana Bettencourt, de 1900 até 1901, 1832 a 1901, se destacou como uma aristocrata que progressivamente aderiu à causa da independência, chegando a integrar com o marido as tropas revolucionárias que ocupavam as florestas. Em pleno século XIX, ela combinou o discurso pró-independência nacionalista cubano com as reivindicações pelos direitos das mulheres. Discuta, mas no caso não podemos discutir com o colega, você vai refletir apenas a questão e vai fazer um registro no seu caderno sobre a que conclusão você chega. Respondendo: por que as mulheres tiveram pouca visibilidade nos processos de independência da América Hispânica? Baseado na leitura, você vai colocar a sua opinião baseada também na leitura. O que as informações sobre Ana Bettencourt indicam acerca da atuação feminina nas guerras de independência? Quarta questão. As independências levaram a uma reconfiguração do mapa da América. Observe o mapa América Espanhola, vice-reinos do século XVIII e XIX, que está na página do livro 89, e compare com esse mapa aqui ao lado. Respondendo, quais são as principais mudanças? Você vai comparar o mapa da página 89 com este e vai dizer o que tem neste mapa que não tinha no da página 89.
B. O Brasil passou por mudanças parecidas? Aí você vai observar o mapa da página 89 e ver se mudou alguma coisa no tamanho, na forma do nosso país. Lembrando que você deve escrever todas as perguntas e respostas de caneta. Envie a foto da atividade respondida agora, não mais para o meu privado, e sim para o grupo de atividades do 8º ano História, professora Marineide, no WhatsApp. Lembrando que essas atividades garantirão suas notas e o sucesso da sua aprendizagem. Conto com seu empenho e mais uma vez eu finalizo um estudando em casa.